Salmo 91 é um texto muito poderoso, é um texto maravilhoso para que nós possamos entender a graça de Deus, a glória de Deus, o cuidado de Deus. E os pais da igreja, alguns deles, como por exemplo Santo Agostinho, o Orígenes, Atanásio, entendiam que o Salmo 91 era um texto que deveria ser lido por todos dentro da igreja e que era um texto que nos ajudava a permanecermos firmes no momento da provação em que Satanás se levanta contra o povo de Deus. Mas um problema muito comum que nós enfrentamos hoje em dia é que muitas pessoas utilizam o Salmo 91, Salmo 93, enfim, textos da Bíblia como se fossem espécies de amuleto, né? Como se os próprios textos por si só já tivessem uma espécie de poder. E isso é muito errado, e o trabalho que nós vamos fazer hoje de análise desse texto vai tirar essa ideia de que o Salmo em si é poderoso, mas o Deus do Salmo, sim, é poderoso. Portanto, se você gosta de teologia, se você gosta de história da igreja, se você gosta de teologia histórica, se você gosta de se aprofundar, se inscreva no canal. Nós teremos aqui vídeos toda semana falando sobre teologia, sobre a palavra de Deus, sobre história da igreja, sobre tantas e tantas coisas que vão edificar a sua vida. Então, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E também, claro, deixe seu comentário aqui para ajudar o canal a crescer. Os comentaristas nunca definiram exatamente quem escreveu o Salmo 91, até porque o Salmo 91 não tem um autógrafo, por exemplo, como tem o Salmo 90, que é dito que foi Moisés que escreveu, o Salmo 23, que é um Salmo de Davi, por exemplo. O Salmo 91 não tem uma referência. Então, nenhum dos teólogos se aventurou a bater o martelo a respeito de quem escreveu, de fato, o Salmo 91. Mas o fato é que o Salmo 90, que é o salmo que vem antes do Salmo 91, é de autoria de Moisés. Então o Salmo 90 começa dizendo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio. A ideia de refúgio ali é de habitação segura. Curiosamente, o Salmo 91 também vai tratar do mesmo assunto, sobre o Senhor sendo o nosso refúgio, o Senhor sendo a nossa habitação segura, o Senhor sendo o nosso escudo, a nossa proteção. Então o texto parece muito com a escrita de Moisés. A Midrash Terlim, por exemplo, que é uma coleção de comentários rabínicos, vai dizer que o Salmo 91 foi de fato escrito por Moisés. E um dos rabinos que comentam diz que, por se tratar de textos que tratam sobre refúgio, eternidade, proteção, o Salmo 91 acaba sendo uma continuação do Salmo 90. Eu particularmente creio nessa posição, muito embora, como eu disse, nenhum dos teólogos atuais se posicionou a respeito disso, pelo menos não os que eu conheço. Se você conhece algum comentarista que concorda com isso, coloca nos comentários. Mas eu particularmente creio nessa tradição rabínica, até porque eu acredito que, para que nós possamos entender o Antigo Testamento, é necessário unir a tradição judaica e a nossa interpretação teológica em Cristo, para conhecer a totalidade do assunto. Não dá para a gente entender Antigo Testamento sem entrar na tradição judaica. Um dos argumentos usados pela Midrash é que o autor do Salmo 91 cita a morada do Altíssimo, e a Midrash vai dizer que essa morada do Altíssimo pode ser o local onde Moisés estava quando a presença de Deus vem no alto do Monte Sinai, narrado lá em Êxodo, capítulo 24. Não é? Então é interessante que essa frase inicial do Salmo 91, que diz o que habita no esconderijo do Altíssimo, é interpretada como uma referência a Moisés, que ao entrar na nuvem, ele habitou no esconderijo do Altíssimo. Então pode ser que Moisés tenha escrito de fato o Salmo 91 e está ali pensando, revisitando esse momento e entendendo que quem habita no esconderijo do Altíssimo está seguro. Então a ideia da Midrash é que o Salmo 91 seria uma espécie de oração de Moisés. A gente vai ver que tem alguns desdobramentos aqui que não dão essa ideia. No próprio Salmo 91, ele não é uma oração de fato, mas o fato é que eu acredito sim, e tem fortes indícios de que o Salmo 91 seja de fato de autoria de Moisés. O Salmo 91, na verdade, é um cântico de adoração.
Ele é classificado como um salmo de sabedoria, de devoção, adoração, louvor e também de ação de graças. O Derek Kidner, ele argumenta que o Salmo 91, na verdade, faz parte de uma trilogia do Salmo 90, 91 e 92 e que os três devem ser lidos como uma coisa só. Aliás, eu te recomendo fazer isso. Experimenta ler os 3 salmos como se fosse um único salmo. Você vai perceber que eles conversam entre si. Eles tratam da segurança que o crente ou que o fiel tem na presença de Deus, do cuidado de Deus, da graça de Deus, da proteção de Deus. Então esses 3 salmos, eles nos ajudam a compreender o todo dessa narrativa que acontece ali naquele salmo, né? Nessa trilogia, Salmo 90, Salmo 91 e Salmo 92. Então vamos dividir aqui o Salmo 91 em 3 sessões. A primeira sessão é a confiança em Deus. A segunda sessão vai ser a sessão do triunfo e a terceira sessão vai ser a sessão da promessa de fidelidade, que é uma resposta que Deus dá a quem está ali falando o Salmo 91. Nesse primeiro momento, no Salmo 91, dos versos 1 ao 8, nós temos aqui o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Nessa primeira sessão, o salmista está dizendo a respeito da sua confiança em Deus. Então é uma declaração pessoal ali nos primeiros versos, o verso 1 e o verso 2, o salmista começa com uma declaração de fé e de proteção de Deus. Ele descreve que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. É interessante que aqui existem 2 títulos para Deus, Altíssimo e Onipotente. O Antigo Testamento, muitas vezes, quando se referia a Deus, a divindade, ao Senhor, chamava, o nome sagrado, chamava Deus de eterno. Mas aqui, Deus é chamado de Altíssimo e de Onipotente. Veja, Melquisedeque era chamado de sacerdote do Altíssimo. Chamar Deus de Altíssimo significa que ele está fora da humanidade, ele é Deus dos deuses, ele está acima de todas as coisas criadas. E quando a Bíblia chama Deus de onipotente, está ali mostrando, na verdade, toda a sua glória, demonstrando que Deus é o Todo-Poderoso, ele tem o poder de todas as coisas. Então, a primeira parte do Salmo 91 nos mostra que o nosso Deus é um Deus onipotente e é um Deus altíssimo. Ou seja, ele está acima de tudo, ele tem todo o poder. Esse é um título que traz a glória do Senhor logo de cara. Lá nos versos 3 e 8, nós temos o seguinte, o salmista ele começa a desenvolver e ele se volta para os seus companheiros. Então ele vira para as pessoas e ele fala assim, ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te livrará da peste perniciosa. O que é isso? É uma pessoa que tem experiência com Deus, que já viveu os livramentos de Deus, virando para outras pessoas e dizendo, olha, isso que Deus fez comigo, ele vai fazer com você também. Então, aqui é o ponto onde nós temos a confiança que vem pela experiência de viver com Deus. Por isso eu acredito que esse salmo, sem dúvida, na minha opinião, é escrito por Moisés. Porque Moisés viveu muitas coisas com Deus. Então agora ele está com a congregação falando, olha, esse Deus que eu conheço vai fazer a mesma coisa com você. Se você confiar nele, ele vai te livrar do laço do passarinheiro. E aí no verso 4 ele chega e diz que ele nos cobrirá com as suas asas, ele vai nos proteger com as suas asas. Para mim, esse verso 4 do Salmo 91, mostra exatamente que é de fato Moisés. Por quê? Porque esse conceito de uma ave cobrindo os seus filhotes já era dito por Moisés.
Veja, lá em Deuteronômio 32:11 diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voa sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Em Êxodo, que também é um texto de Moisés, 19:4, fala assim: tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim, ou seja, eu trouxe vocês para mim. E o texto de Êxodo vai dizer que Deus tirou o povo de Israel com um braço forte. É um Deus que toma a iniciativa pelo seu povo. É isso que Moisés está dizendo. Que no Salmo 91, no verso 4, como uma águia que protege os seus filhos e que não só protege, mas que também, aqui uma licença poética, o coloca sobre as suas asas para ser levado. O próprio Deus é o que faz isso. Ainda continua o texto, né, chamando Deus de o nosso escudo e broquel. O escudo é um elemento de proteção. Um broquel também é um elemento de proteção, e essa sequência nos mostra que nós não devemos nos espantar com o terror noturno, nem a praga que assola ao meio-dia. Veja, aqui é uma referência a dizer que não tenha medo das coisas malignas. Por quê? Os judeus acreditavam que no deserto, por exemplo, era a habitação dos demônios. Então, se faz sentido que Moisés escreveu, e se faz sentido que escreveu provavelmente no deserto, era razoável entender que essas pessoas estivessem no meio do deserto com medo dos demônios que assolavam de noite. Então, o que o texto está dizendo? Não te assombres. Mesmo que as coisas se levantem contra você, mesmo que as diversidades se levantem contra a sua vida, não te assombres. Não tenha medo, porque o Senhor vai te guardar com as suas asas. Se Ele é o meu escudo, se Ele é o meu broquel, se Ele é o meu refúgio, por que eu vou ter medo? É isso que Moisés está falando ao povo nesse momento. A segunda parte dessa poesia, segundo os comentaristas, é a parte do triunfo. Olha só, lá no verso 9 até o verso 13, que essa parte diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás, pisarás, matarás aos pés o leãozinho e a serpente. Esse texto, ele é tanto uma alusão ao triunfo que Deus nos dá sobre as tribulações, a promessa desse triunfo, quanto ele se conecta com Jesus, que é o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Por causa de Cristo, nós temos essa possibilidade de sermos vitoriosos e pisar a cabeça da serpente. Nessa seção desse salmo, o salmista ele afirma que o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que está acima de todas as coisas, o grande Deus, o grande El Shaddai, esse é o meu refúgio, é onde eu estou refugiado, é onde eu estou guardado, seguro, e por causa disso, nenhuma praga vai chegar até mim. Então veja, nós vivemos tempos em que nós temos medo de muitas coisas, economia, inflação, política, enfim. Vivemos agora recentemente uma pandemia. A gente sabe que muitas vezes o mal assola mesmo os filhos de Deus, mas o que o texto está dizendo é, não tenha medo dessas coisas, porque Deus está no controle de todas as coisas. A promessa do triunfo é, se o Altíssimo for a sua morada, essas coisas não vão te alcançar. Não podemos esquecer que a morte foi vencida no Calvário. Deus é Senhor de todas as coisas. E o mais incrível dessa seção do Salmo estão nos versos 11 e 12, que diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Ao meu respeito, para nos guardar e não deixar que nós tropecemos em nenhuma pedra. Não foi isso que Satanás quis dizer a Jesus? Quando Jesus estava no deserto sendo tentado? Olha, outra conexão que me faz acreditar que esse salmo é feito por Moisés. Porque no deserto o povo errou, o povo pecou, o povo não obedeceu a Deus e não entrou na terra de Canaã, não a geração que saiu do Êxodo.
Jesus, quando vai para o deserto, ele representa o povo de Israel peregrinando. Então, me parece que Satanás usa esse texto como uma forma de eco. Salta do alto do templo, se joga, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos ao seu respeito. Não foi esse o argumento de Satanás? Jesus vira para Satanás e fala para Satanás, olha, mas também está escrito lá na Torá, lá em Deuteronômio, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja só, quando nós entendemos que Deus nos guarda e que a Bíblia ordena que nós não nos preocupemos com isso, então nós também não iremos tentar ao Senhor, nós não vamos colocar nossa vida em risco, porque o cuidado de Deus acontece nas coisas que nós não vemos. É o que o Salmo está dizendo. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Então, quando você sai de casa, vai trabalhar, Deus está guardando você, a sua família, Deus está guardando as suas finanças, Deus está guardando a sua casa, o seu trabalho, Deus está guardando os seus, mesmo que você não veja. É o que está dizendo os versos 11 e 12. Ele dará ordem aos seus anjos. Isso é uma promessa, isso é uma realidade. Quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, nós iremos descansar. Lucas 10, 19, Jesus vira para os discípulos e fala assim, eis que eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada vos fará dano algum. Isso significa que eu vou começar a orar na minha casa, expulsando o demônio da minha casa, demônio territorial? Bem, isso é assunto para outro vídeo, mas não, a Bíblia nunca orientou a gente a fazer isso. Isso significa que nós iremos avançar e pisar em todas as vezes que Satanás se levantar contra nós. Ele já é derrotado. Então, se você começa a buscar a Deus, pode reparar que as coisas começam a ficar difíceis. E o texto de Lucas está ecoando Salmo, nesse caso, na minha visão. Por quê? Porque nós podemos ter a segurança de que quando estamos avançando, Deus nos dá vitória e nós iremos pisar a cabeça da serpente. Por quê? Porque Jesus nos deu essa autoridade. Porque ele pisou a cabeça de Satanás e nos deu autoridade para fazer isso, para avançar. Então que nós possamos entender nesse trecho aqui que quando estamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos autoridade sobre as situações. Não no sentido de declarar. Você não precisa fazer isso. A Bíblia não te ensina a fazer isso. Você não precisa falar para a atitude, olha, isso vai mudar em nome de Jesus. Não precisa. Você precisa se submeter a Deus. Quando você se submete a Deus, quando você está no esconderijo do Altíssimo, debaixo da mão poderosa de Deus, o próprio Deus se encarrega de guardar você e guardar a sua família. Aí na terceira parte desse salmo é a resposta de Deus, lá nos versos 14 e 16, que é a promessa de Deus de fidelidade. Olha o que Deus diz. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse texto, o que Deus está dizendo, porque você se apegou a mim, e quando nós entendemos o que é se apegar a Deus, ele vai dizer, quando você se apegou a mim com amor, por causa disso, por causa dessa relação, não é porque você tem autoridade, não é porque eu tenho autoridade, nós não temos autoridade. É porque nós amamos a Deus, porque você se apegou a mim, eu te livrarei. Agora, o que é amar Jesus? O que é amar a Deus? Veja, João capítulo 14, verso 23, vai dizer o seguinte, se alguém me ama, isso é Jesus dizendo, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viveremos com ele e nele faremos morada. Amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus não é sensação, não é emoção. Amar a Deus é obediência. Então não adianta a gente abrir o Salmo 91, ler o Salmo 91 e falar que oração poderosa. Nossa, não vai acontecer nada. Não vai ter poder nenhum, porque uma letra, um poema, não tem poder em si próprio. O poder está em Deus, que faz com que essa palavra seja viva. Quando Deus faz que essa palavra fique viva? Quando nós o obedecemos, quando nós o amamos. Essa é a resposta de Deus. Porque você me amou, eu vou te livrar. A essas pessoas que cumprem esses requisitos,
Deus traz uma promessa, a promessa de livramento, de exaltação, de glorificação, de resposta às orações. Você vai orar, Deus vai te responder. A sua presença na angústia. Quando você está sufocado com o problema, com a ansiedade, com o medo, você ora e o Espírito Santo está ali na presença, te livrando da angústia, te livrando dos medos. Mas para isso você precisa obedecer. Existe sim uma condicional para isso. Você precisa obedecer. Obedecer às palavras de Cristo. Amar a Deus é obedecê-lo. Então, o Salmo 91 é uma confissão lindíssima e poderosa do amor e do cuidado de Deus. Mas a verdade é que Cristo é o nosso abrigo. Cristo é o nosso esconderijo do Altíssimo. Nós vivemos em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Quando isso é verdade, então nós temos nele o cuidado de Deus, que nos adota como filhos. E estando adotados como filhos, nós podemos entrar na casa do Pai. É isso que quer dizer o Salmo 91, essa é a aplicação do texto. Então entenda que é uma promessa, é verdade, mas primeiro parte de nós. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a Deus. E aí é inevitável. Se nós o obedecemos, o amamos, Ele cuida de nós.